Olá, estamos de volta com a terceira temporada do Barra Life Talks. Eu sou a doutora Márcia Tavares e esse podcast foi criado para levar até você conhecimento de qualidade e inovações em bem-estar e saúde. Bom, nesse episódio a gente vai falar sobre um avanço tecnológico notável. O congelamento de óvulos tem sido visto como uma estratégia muito importante para a preservação da fertilidade feminina. Vou trazer um dado para vocês, que é o seguinte: uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida revelou um aumento de 200% nos procedimentos de congelamento de óvulos só nos últimos 5 anos. E para falar sobre esse tema, eu convidei 3 profissionais extremamente experientes no assunto. Vou apresentar para vocês o Dr. João Ricardo Auler. O Dr. João Ricardo é médico ginecologista e obstetra, especialista em medicina reprodutiva, membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida e também da Sociedade de Cirurgia Videoendoscópica do Rio de Janeiro. E sócio da Clínica Pronascer, que a gente vai falar já já. Dr. João Ricardo, seja muito bem-vindo. Eu agradeço, em nome da Pronascer, que temos a especialidade de reprodução assistida, a debater um tema assim, de alta relevância, que é o congelamento de óvulos para preservação da fertilidade. Muito bom. E não por acaso, vocês vão perceber a semelhança do nome e sobrenome. Também quero convidar o Dr. João Pedro Auler, que é médico em especialização em ginecologia e obstetrícia, com pós-graduação em reprodução humana assistida e também em ultrassonografia transvaginal e endometriose. E é sócio da Clínica Pronascer também. Então, Dr. João Pedro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Márcia. Agradecer novamente em nome da clínica. E é um prazer estar fazendo parte desse projeto do Barra Life. Muito bom. E para completar esse grupo, eu recebo aqui a Cristina Rocha. Cristina é bióloga, chefe do Laboratório de Reprodução Assistida da Clínica Pronascer, membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida e sócia do Pronúcleo. Cristina, muito bem-vinda. Obrigada, Márcia, pelo convite, que a gente consiga trazer bastante informação importante nesse tema cada vez mais falado, mais debatido, que é a preservação da fertilidade feminina. Essencial nos tempos atuais. E eu quero agradecer aos 3, porque existem muitos mitos e ainda muitas dúvidas, muitos questionamentos sobre essa técnica, e a gente tem aqui a responsabilidade de compartilhar com as mulheres conhecimento que elas de fato possam ter como uma referência na hora de tomarem decisões e fazerem boas escolhas, né? Então vamos começar explicando o que é exatamente a técnica de congelamento de óvulos. Vamos lá, eu vou começar então. A técnica de congelamento de óvulos nada mais é do que uma ferramenta que o laboratório de reprodução oferece à paciente para armazenar esses óvulos, para melhorar a chance dela vir a ter essa gestação no futuro mais adiante. Ao invés dela guardar com ela no corpo humano, esses óvulos são coletados e armazenados em laboratório, mantendo assim a integridade dessa célula, inclusive a idade dessa célula, que é um fator muito importante, visto que os óvulos vão envelhecendo de acordo com a idade da mulher que vai avançando. Então, se você hoje tem 25 anos e opta, ou 30 que seja, e opta por guardar, preservar esses óvulos, significa que quando você tiver 40, aqueles óvulos que foram congelados, eles estarão com aquela idade inicial de quando você congelou. Diferente de quando você posterga essa gravidez sem fazer essa reserva, correndo o risco de você só ter aqueles óvulos com 40 anos, o que acaba denegrindo um pouco a qualidade desse óvulo, diminuindo a sua chance de gestação no final. Então, a importância e essa técnica traz exatamente esse benefício para a paciente que queira postergar essa gravidez por alguma questão pessoal, enfim, por alguma questão que seja dela, No momento ela não pode não querer, por ser jovem, ou porque ela quer evoluir profissionalmente, se estabelecer profissionalmente, seja porque também não tem parceiro. Então, existem N
vai fazer algum tratamento importante, então ela pode fazer essa preservação antes, né? Então ela preserva isso de uma outra forma. Entendi. E para vocês terem uma ideia de quantas dúvidas ainda existem em relação a esse assunto, eu coloquei uma caixinha de perguntas nos meus stories lá no Instagram com esse tema, né? Então, o que vocês querem saber, mulheres, sobre esse assunto? Quais são as perguntas, as dúvidas? E tem uma listinha aqui para vocês responderem, né? Vocês podem responder sim ou não, depende. Se acharem que tem alguma coisa para explorar mais, aí a gente vai trabalhando uma a uma. Prontos? Sim. Vamos lá. Muito bom. Então, primeira pergunta. Quantos óvulos eu tenho que congelar para aumentar as chances de ter uma gravidez no futuro? Eu diria que essa pergunta estaria ligada principalmente à idade feminina, né? Nós sabemos que uma mulher de até 35 anos, pela reprodução assistida, tem uma chance atual, né, com a técnica de um bom laboratório, de 50% a 60% de uma gravidez. Então, para justificar essa vantagem, eu diria que uma mulher de até 35 anos, o ideal era ter de 10 a 15 óvulos congelados. Uma mulher de 36 a 38, uma média de 20 óvulos, vamos dizer, guardados, congelados. E uma mulher depois dos 40, o ideal é que ela tivesse mais de 30 óvulos, vamos dizer, congelados, porque a maioria desses óvulos, depois dos 40 anos, são inviáveis. Então, quanto mais óvulo ela tiver, mais chance tem de um desses estar viável. Mas não existe um consenso, vamos dizer, mundial em relação a esse número de óvulos. Mesmo porque a gente não sabe como será a resposta à estimulação dessa paciente. Então, o número de óvulos depende da resposta que ela terá no momento da estimulação ovariana. Ou seja, independente da idade, quanto mais óvulos ela tiver, mais chance ela vai ter de ter embriões viáveis e gerar uma gravidez. Se eu congelar óvulos, eu não vou conseguir engravidar naturalmente depois? Isso é uma boa pergunta, tá? Isso é uma pergunta que é bastante feita no consultório, né? Então, para a gente responder essa pergunta, a gente tem que entender um pouquinho como é que funciona, né, o ciclo da paciente, né? A questão do recrutamento de folículos, óvulos, como é que funciona isso? Vamos lá. A paciente, geralmente todo mês, uma paciente de idade reprodutiva, uma paciente que menstrua todo mês, ela recruta nos seus ovários o que a gente chama de folículos, que são a casinha dos óvulos, né? E geralmente, em um ciclo menstrual, a grande parte desses folículos que são recrutados, eles são eliminados, tá? De forma natural pelo corpo, em qualquer paciente, qualquer mulher faz isso. E aí, apenas um deles é desenvolvido, que é o quem ovula geralmente todo mês. A diferença do nosso tratamento, né, quando a gente vai congelar os óvulos, a gente faz medicações injetáveis, a gente aplica essas medicações hormonais para fazer com que todos aqueles folículos que naturalmente seriam perdidos se desenvolvam para a gente garantir a maior quantidade de óvulos possíveis e guardá-los no nosso laboratório. Então, o que a gente faz é justamente o contrário. A gente aproveita os folículos que seriam perdidos e congela. Depois desse tratamento, que dura 10 a 12 dias aproximadamente, é um tratamento super rápido, essa paciente no ciclo seguinte pode engravidar de forma natural. O que a gente faz é potencializar esses folículos que seriam perdidos e guardá-los para um futuro uso. Agora, já conectando com isso, né, você falou de estimulação hormonal e tem uma pergunta aqui que já tem uma preocupação em relação a toda essa mudança nos ciclos, né, dos hormônios e tal, que é o seguinte: a estimulação hormonal pode causar câncer? Não, de jeito nenhum. Nenhum trabalho mundial nos referem a essa possibilidade, tá? É muito comum uma pergunta dessa no consultório, porque esses hormônios que são administrados para estimulação ovariana são hormônios que ela produz no dia a dia para ter um óvulo.
Só que a gente dá uma quantidade maior desses hormônios, que são hormônios feitos por engenharia genética, com praticamente 100% vamos dizer, da semelhança do hormônio que ela produz naturalmente, em maior quantidade para ela ter mais óvulos. Então, não existe nenhum trabalho mundial que nos comprove que ela tem uma possibilidade maior de desenvolver uma tumoração maligna com várias estimulações. O que a gente sabe é que, se ela tiver uma lesão pré-existente, né, aqueles hormônios podem potencializar aquela lesão pré-existente. Por isso que em todos os tratamentos nós pedimos exames como mamografia, ultrassonografia de mama, preventivo, ginecológico, com as devidas validades que a vigilância sanitária nos obriga, para exatamente comprovar que ela não tem essa lesão maligna que pode ser exacerbada com o uso desses hormônios. Entendi. Agora, Cristina, a gente está falando aqui que quanto mais cedo, maior a disponibilidade de óvulos, né? Então, maiores as chances de uma gravidez no futuro e tal. Agora, imagina que uma mulher congela os óvulos com 30 anos e esquece o assunto. Fala assim, quero me realizar profissionalmente, quero ter segurança financeira, quero viajar. E o tempo vai passando... Independente do número de óvulos que estejam congelados, por quanto tempo eles podem permanecer congelados? Ou seja, quanto tempo essa mulher tem para ficar refletindo se ela vai querer, de fato, usar ou não? Então, a criopreservação de óvulos, ela não tem uma validade. Ou seja, esses óvulos eles podem ficar congelados para eternidade, vamos dizer assim, por tempo indeterminado. O que vai justificar o tempo dela usar antecipadamente ou não é o fato clínico dela. Se ela tiver em condições clínicas adequadas, totalmente avaliada pelo médico, ela pode engravidar com aqueles óvulos em qualquer idade. Então, se ela congelou com 30, mas pensa em engravidar com 50, se ela estiver clinicamente bem, avaliada pelo médico, os devidos exames adequados, se estiver tudo ok, ela tem condições perfeitas de ter essa gestão. Vide aí Cláudia Raia, né? Sim, 50 e tantas outras, né? E tantas outras, mas o fato é que a técnica permite que o material fique congelado por tempo indeterminado sem prejudicar sem dar qualquer dano à célula. Então, ela pode manter. É até bacana a gente comentar sobre isso e até... O Dr. Ricardo pode falar um pouquinho mais. Antigamente, né, há alguns anos atrás, as técnicas de congelamento eram muito inferiores em termos de qualidade, né? Então, hoje em dia, pela técnica de vitrificação, né, que é algo até novo, a gente, nos últimos estudos, a gente pôde certificar de que esses óvulos, tanto os óvulos quanto os embriões, eles podem ficar congelados por tempo indeterminado, né? Diferente das técnicas antigas, onde a taxa de sucesso, quando a gente descongelava, era muito inferior, né? Sim. Isso a Cristina, inclusive, pode tecnicamente explicar melhor, que quando o João Pedro fala em vitrificação, é sinônimo de congelamento. Antigamente existia vitrificação lenta, tá? Que produzia cristais de gelo e danificavam esses óvulos. Hoje existe a vitrificação rápida, que em pouquíssimos minutos esses óvulos chegam a menos 196 graus para serem congelados de forma imediata, sem a formação desses cristais de gelo. E esses óvulos, como a Cristina falou, podem ficar, a gente para o tempo deles por tempo indeterminado. Daqui a 100 anos, eles podem ser usados e vão ter uma sobrevida de praticamente 100% e com a mesma qualidade que eles teriam quando foram congelados. Confere? Confere, exatamente. Antigamente se falava muito em congelamento lento, em que a gente diminuía essa temperatura dos óvulos gradativamente, o que favorecia essa formação de cristais. E automaticamente danificava o interior das células, os organelos que estão naquela célula, né? Hoje em dia, já tem uns 10 anos, mas comparativamente falando com o que se fazia, a vitrificação ultra rápida, que é a técnica utilizada
mundialmente, esse resfriamento é tão rápido que não dá tempo de formar esses cristais, o que não danifica nenhuma célula. Em relação a congelamento de óvulo e embrião, o que era difícil, a técnica era a mesma, o que era difícil de estabelecer para o óvulo, que já estava estabelecido no embrião, era que o embrião ele tem várias células. O óvulo é uma célula única. Então, a partir do momento que você danifica aquela, você acabou com todas as chances daquele óvulo de seguir adiante para uma fertilização. Diferente de um embrião, que a gente via muito no congelamento lento, que não se faz mais, é que você tinha um embrião de 6, 8 células, acabava que perdia 1 ou 2. Mas isso não prejudicava o embrião a ponto dele não continuar o desenvolvimento, porque tinham outras células íntegras que favoreciam ainda o desenvolvimento dela. Então, a técnica teve que ser reajustada para poder aplicar ao óvulo. Então, hoje em dia, com essa técnica de vitrificação, a gente tem uma sobrevida de 90%, quase 100% desses óvulos. O que significa que, se ela congelou 10, a chance dela ter os 10 íntegros é muito maior, quase 100%, né, vamos dizer, de ela poder usar no futuro. O que ela quis dizer é que exatamente isso. Que a eficácia de sobrevida de óvulos e de embriões, diferentemente do passado, hoje é exatamente igual. Você descongelar óvulo ou embriões com essa técnica atual, você tem o mesmo índice de sobrevida, tanto o óvulo quanto o embrião. Tem um detalhe importante que, assim, quando o grande dilema, a virada de chave em relação a esse congelamento foi porque quando você descongela o óvulo, você precisa não só que ele sobreviva, você precisa que ele continue o processo. Então, você precisa que ele fertilize, que ele se torne um embrião lá adiante. Diferente do embrião. O embrião já tendo 6, 8 células, ele já está formado. Que ele perca 1 ou 2, ele tem as outras células que vão continuar o desenvolvimento. Então, essa era a grande dificuldade de se estabelecer a melhor técnica para a sobrevida do óvulo. Só que isso já foi sanado, então isso já não é mais o problema em relação à vitrificação dos óvulos. Ou seja, e inclusive há uma preocupação aqui, entre congelar um óvulo e congelar um embrião, hoje... Em termos técnicos, efetivamente, não tem. Mas você tendo um embrião, como ele tem mais células, ele tem mais chance de manter o seu desenvolvimento do que um óvulo. Mas a técnica em si, em termos de sobrevida, é a mesma. Não tem diferença. Exatamente, essa pergunta é muito interessante, Márcia, porque o óvulo é uma célula. Para virar embrião, ele tem que passar por etapas. Ele tem que ser fertilizado com aquele espermatozoide e tem que ser desenvolvido no laboratório. O embrião já está pronto. Nem todos os óvulos são fertilizados, nem todos os óvulos fertilizados chegam ao desenvolvimento apropriado. Então, para justificar o congelamento, o ideal é que você tenha muito mais óvulos do que embriões. Sim. Porque os embriões já estão prontos, e os óvulos a gente não sabe se vão chegar a embriões. E a outra questão dessa pergunta de óvulo ou embrião, é porque é a questão, vamos dizer, jurídica da coisa. Porque quando você congela, eu sou casado ou sou com uma mulher, e ela quer congelar os óvulos dela. Porque se eu congelar os embriões com meu sêmen, com o óvulo dela, nós vamos ficar dependentes para o resto da vida. Mesmo que a gente faça o embrião nosso no futuro. Então, ela congelando os óvulos, a gente fica completamente independente no futuro se ela quiser usar os óvulos dela com outro parceiro e eu não participar também daquele processo, daquele óvulo com o futuro parceiro da minha ex-esposa. O que seria bem complicado, né? O óvulo é dela. Exato, o óvulo é dela. E o embrião é do casal. Do casal. Juridicamente falando. Falando. E na prática isso dá uma confusão danada, né? Então, assim, às vezes, uma dica aqui agora quente, né? Cuidado com esse momento em que você toma uma decisão apaixonada, pensando que vai, né? Um relacionamento pode durar para sempre ou não.
E o seu filho, sim, vai ser para sempre. Então, que você tenha essa liberdade, essa autonomia de escolha, né? Fazer a escolha certa. Porque se você está congelando os óvulos, é exatamente para preservar a fertilidade. Então, se você congela o embrião e você se separa, por exemplo, desse companheiro, quando você estiver com 50 na menopausa, você não tem o que congelar mais, porque aquele embrião ele não vai dar... Porque tudo que se congela no laboratório tem que ter autorização do casal, onde o material biológico do casal está presente, ele tem que autorizar a ela usar esse embrião com o sêmen dele, caso ele morra, vamos dizer assim. E ela, da mesma forma, tem que dar autorização ou não dele usar aquele embrião no útero de outra mulher, né? Se ela, vamos dizer, vier a faltar. Então, você congelar óvulos separadamente, mesmo que esses óvulos sejam gerados embriões desse casal, eu acho muito mais pertinente do que gerar embriões. Além das questões jurídicas que houve a separação. Questão de heranças, olha só, esse filho é dos dois. Quer dizer, então envolve muito as questões jurídicas nesse aspecto, porque não existe uma legislação. Então, se esse homem provar que biologicamente tem o material dele ali dentro, esse embrião nunca vai ser dela, vai ser dos dois e vice-versa. Sim. E como é que é o procedimento? Assim, desde que a mulher entra pela primeira vez na clínica até o procedimento de congelamento ser de fato executado, finalizado, como é que isso funciona? Bom, eu acho que de uma forma bem breve, né, a partir do momento que essa paciente chega a nós, né, fazemos uma anamnese, entendemos um pouquinho da história da paciente, conversamos com ela sobre expectativas, sobre o que ela pensa em relação à sua saúde reprodutiva, suas intenções. A partir do momento que ela sente, após a nossa conversa, a possibilidade, a intenção de fato, prosseguir ao congelamento de óvulos, né? A gente solicita alguns exames para essa paciente, né? Exames de segurança e alguns obrigatórios. E a partir do momento que está tudo certo para começar, a gente inicia o tratamento. E como é que funciona esse tratamento? Inicialmente, a gente começa com a paciente menstruada, que a gente pega o primeiro ciclo de recrutamento folicular dessa paciente, inicia medicações hormonais de uso subcutâneo, né? Geralmente de uso diário. Então essa paciente vai fazer de 10 a 12 dias de medicações para fazer com que aqueles folículos que eu falei anteriormente, eles cresçam e se desenvolvam. Depois de 10 a 12 dias, com esses folículos já maiores, de um diâmetro que a gente considera adequado, essa paciente vai ser submetida ao que a gente chama de aspiração folicular ou punção folicular. E o que significa isso? Essa paciente, no nosso centro cirúrgico, né, ela, sob uma sedação leve, a mesma sedação que a gente usa numa endoscopia, por exemplo, essa paciente é submetida a essa punção sob ultrassom transvaginal acoplado com uma agulhinha. Então, essa paciente dorme um pouquinho, um procedimento que dura mais ou menos 10 minutos, e não tem corte, não tem nada. Nessa ultrassom, a agulha vai ultrapassar, né, a parede da vagina e acessar os ovários dessa paciente. A partir do momento que essa agulha acessa os ovários, a gente aspira todos os folículos que cresceram em busca de óvulos. A partir do momento que a gente termina essa punção, o laboratório checa quantos óvulos a gente teve e, obviamente, quantos óvulos maduros que a gente teve, porque óvulos captados não significam óvulos maduros, e o que a gente usa e congela, de fato, são os maduros. O laboratório checa e congela. A partir daí, a paciente acorda e, no mesmo momento, ela vai para casa. É um procedimento completamente tranquilo, indolor. A paciente, após essa aspiração, ela vai para casa e, em torno de 5 a 7 dias depois, ela menstrua e volta às atividades normais. Então, até um mito, né, que é muito comum falar, o procedimento é muito demorado, é doloroso. Não, é um procedimento muito tranquilo e ela sai completamente da forma que ela entrou, com efeitos colaterais bem leves. Acho que é muito importante complementar a resposta que você fez para ele, Márcia, em relação à idade.
a idade feminina dessa paciente, porque ela não tem noção, a maioria. Olha, para você ter uma ideia, 60%, isso é uma estatística oficial, de que 60% das mulheres, mesmo esclarecidas, não têm ideia do que é congelamento até hoje, de qual é a chance desse óvulo gerar uma gravidez de acordo com a idade que ela tenha. Então, isso é muito importante, o momento, a idade que ela vai ter quando congelar esses óvulos. Porque muitas chegam lá com 40 e tal, com 42, 43, com um exame hormonal comprovando que o ovário está quase entrando em falência, ela está no final da vida reprodutiva e, além disso, aqueles óvulos com a idade avançada têm um poder reprodutivo muito baixo. Então, a gente fala, olha, a sua chance hoje com 45, 44 vai ser de 5%. Que vai ser a mesma chance que você vai ter daqui a 10 anos. Então, será que justifica você congelar seus óvulos com a sua idade, vamos dizer, ter esse gasto financeiro para... mas eu vou entrar na menopausa. Tudo bem, mas você tem a possibilidade de ser uma receptora de óvulos. Vamos dizer, receber o óvulo de uma mulher jovem e gerar uma criança com uma eficácia muito maior do que esse óvulo de 40 e tal. Mas eu não aceito isso. Então, ela não tem para onde correr. Então, quanto mais jovem esses óvulos forem congelados, maior chance ela terá de ter esse bebê lá na frente. E existe uma idade de corte, assim, daqui para frente não tem mais. Não tem mais como. Não. O Conselho Federal de Medicina mudou essa regra. Eles publicaram em algum momento, né, que a mulher só poderia engravidar até 50 anos, que eu particularmente achava errado, porque uma lei, uma resolução não pode determinar a idade que aquela pessoa quer ser mãe, mesmo porque as mulheres estão engravidando cada vez mais tarde. Então, como a Cristina falou, basta a gente ter um critério clínico, vamos dizer, muito bem avaliado para que ela engravide. Hoje, o Conselho Federal de Medicina caiu essa publicação e ela pode engravidar em qualquer idade, independente dela ter, enfim, da resolução, de acordo com a condição clínica dela. Só que, se ela congelar com 45 para cima, a chance dela, vamos dizer, ter esse gasto financeiro, vamos dizer, justificar essa possibilidade de sucesso é muito, muito baixa. E a gente tem que, vamos dizer, enfatizar isso de uma forma muito, muito, muito intensa para ela saber que ela não está garantindo, vamos dizer, o futuro filho dela. A não ser que ela diga, olha só, eu tenho 1%, eu não aceito ser receptor, eu não aceito ter o óvulo de outra paciente. Então, se ela comprovar que clinicamente ela é, vamos dizer, rígida e tem reserva folicular, tudo bem, eu não me importo de congelar, mas mais importante do que ela congelar, é ela saber das reais possibilidades dela. Fora o fato que, assim, uma observação que eu acho importante é que, assim, a gente sabe que conforme a mulher vai envelhecendo, os óvulos também vão envelhecendo, que é o que a gente está repetidamente falando. E se ela pensa em preservar acima dos 40, também aumenta a chance de, se der um positivo, ela ter uma gestação com um bebê anormal. Porque a gente sabe que certas síndromes aumentam muito com o avançar da idade. Então, é um risco também. Ela pode até guardar, mas ela a chance de dar certo já é bem menor.
e se der certo, ela ainda tem chance de ter um bebê, gestar um bebê com alguma anormalidade cromossômica que vai aumentando a incidência disso com o avançar da idade. Então, é algo que também tem que ser repensado para exatamente evitar isso, né? Então, se eu penso em postergar a minha gravidez, eu tenho que tentar pensar em preservar antes, o quanto antes, mais jovem possível, para poder a gente evitar duas coisas. Além de não dar certo, se der certo, não ter alguma anormalidade ou perda lá no caminho. Porque a gestação também perde a mais, né? É muito importante também a gente entender, a gente sempre vai bater na questão idade. Idade. Porém, a gente tem que entender uma coisa essencial aqui. A mulher, diferente do homem, ela nasce com o estoque pré-definido de óvulos que vai durar a sua vida inteira. Ou seja, desde quando essa paciente está na barriga da mãe dela, ela desenvolve uma quantidade pré-definida de óvulos que vai sendo esgotada ao longo da vida até o momento da menopausa, que esse estoque é zerado. Nós sabemos, né, que a partir dos 35 anos, essa perda começa a acontecer de maneira mais intensa. E a partir dos 40 anos, essa perda acontece muito mais rápido em quantidade e em qualidade. Então, a partir do momento que a gente recebe uma paciente que pretende congelar os óvulos, a gente tem que entender essa historinha e também alinhar a expectativa com essa paciente. Porque, de acordo com isso que eu disse, uma mulher de 40 anos, ela tem uma reserva diminuída em quantidade e em qualidade, o que necessitaria, para valer o risco desse congelamento, dela congelar grandes quantidades de óvulos para aumentar a chance dela ter um filho vivo no futuro. Então, isso está diretamente proporcional à idade dessa paciente. Então, a principal questão que a gente tem que avaliar junto à paciente é o custo-efetividade desse tratamento para ela. Porque aqui a gente vai ter impacto emocional e também financeiro. Porque provavelmente para esses pacientes com idades mais avançadas, a gente tem que fazer, se for o caso, várias estimulações para justificar o tratamento dela. Então a gente tem que pensar, será que vale a pena? Então hoje em dia é muito comum a gente colocar, e é o que é bastante difundido aí, uma idade de até 35 anos. É errado a gente congelar óvulos após isso? Não. Mas é tudo pensado nessa questão de custo e efetividade. Uhum. E antes da gente começar a gravação desse episódio, eu tava batendo um papo com a nossa maquiadora maravilhosa, que eu não vou falar o nome dela aqui pra não expor, mas ela tava, Márcia, você sabe que eu já pensei nisso, mas eu reflito, ainda não consegui decidir. Ela tá com 30 e pouquinhos anos, né? Eu falei assim, olha, eu passei dessa fase e não fiz. Não era uma prioridade para mim, eu não tinha o sonho, né? A maternidade não era uma coisa inegociável. Então, eu tô bem com isso. Mas isso não é assim para todas as mulheres. Sim. Tem mulheres que, de fato, querem ser mães. E ela falou que gosta muito da ideia de engravidar, né? Existem várias formas de maternar, a gente sabe. Mas ela tem uma preferência pelo método natural, né? De gerar a criança mesmo no útero dela. E aí eu falei assim, olha, então eu vou te dar um conselho. Decide logo, assista esse episódio aqui e decide. Porque, de fato, ela falou, Márcia, eu ainda me sinto com a vitalidade de uma adolescente. Eu não me sinto pronta para tomar essa decisão. Só que os anos vão passando, né? E aí é isso que vocês estão trazendo aqui. A vida passa muito rápido. Se a gente parar para prestar atenção... Eu diria para a maquiadora não ficar na dúvida. Com 30 aí... Acho que 33 que ela me 33, falou. Não tenha dúvida, congele já. Por quê? Porque o arrependimento... Olha só, hoje, de cada 10... O perfil reprodutivo da mulher, Márcia, mudou nos últimos 50 anos. Nossas mães, nossas avós... Eu digo nossas mães porque eu tenho 66 anos. Mas as avós de vocês engravidavam com 18 anos, 19 anos. O perfil reprodutivo da mulher nos últimos 50 anos modificou totalmente. Ela posterga a gravidez em idades cada vez mais avançadas, você está entendendo? E muitas chegam lá na minha clínica, quer dizer, no meu consultório, no dia a dia, e fala, doutor João, eu tô na menopausa, eu tô aqui, nunca tive filho, eu vou morrer sem ser mãe. A única forma de ter esse filho é com a doação de óvulos, que é muito comum. De cada 10
fertilizações in vitro, 4, 5 são receptoras de óvulos. E elas falam, poxa, doutor João, se arrependimento matasse, eu teria congelado meus óvulos. E eu copio e colo. Olha só, não se arrependa não, que como a Cristina falou, a técnica usada anteriormente era completamente diferente. A eficácia vamos dizer, da sobrevida desses óvulos era muito, muito ruim com congelamento lento. E há 10 anos atrás, Márcia, ninguém falava em congelamento de óvulos. Como você falou, os 200% de aumento nos últimos 5 anos. Isso está cada vez mais difundido. Então eu diria para a maquiadora congelar ontem, como falaria para todas as maquiadoras do mundo, todas as mulheres do mundo, porque cada vez mais essas mulheres estão postergando por várias questões a maternidade e daqui a, vamos lá, sei lá, 5, 10, 15 anos, praticamente a reprodução da nossa espécie vai ser em laboratório, porque elas vão congelar cada vez mais aos 30 e poucos, 37, 38, e vão voltar aos 60 para engravidar, buscar os óvulos dela de 35, e o sexo vai servir para prazer só, porque a reprodução vai cada vez caminhar mais na parte laboratorial. E as novas gerações estão cada vez mais aderentes à prática, né? Então vai ficar cada vez mais difícil, né? A gente costuma falar muito sobre congelamento de óvulos justamente quando a gente está associando isso à ideia de que a mulher está postergando a maternidade em função do sucesso profissional e tal. Mas é indicado só nesse caso? Em que outros casos essa passa a ser uma indicação? É muito importante essa pergunta também, tá, Márcia? É uma informação que ela deve ser cada vez mais difundida, tá? A gente consegue separar a sua pergunta em 2 principais blocos, né? A primeira indicação não, desculpa. O primeiro bloco são essas pacientes que a gente conversou até agora. É a paciente que faz o que a gente chama de congelamento social. É a paciente que está focada na carreira. É a paciente que chegou ali nos seus 30 anos, não tem um parceiro e congela por conta própria. Ou seja, aquela paciente que decide por livre e espontânea vontade congelar os seus óvulos. É o que a gente chama de congelamento social. Por outro lado, a gente tem o segundo grupo de pacientes que existem indicações médicas para esse congelamento. E aí, as principais indicações nesse sentido são as seguintes. Primeiro e mais comum são aquelas pacientes oncológicas, né? Pacientes que, porventura, desenvolvem algum tipo de câncer e precisam de quimio ou radioterapia como forma de tratamento. E a gente sabe, Márcia, que a quimio e a radioterapia são terapias agressivas, é o que a gente chama de terapias gonatotóxicas, né? Elas geram uma depressão ao ovário dessas pacientes e simplesmente detonam o ovário dessa paciente, a reserva ovariana dessa paciente. Então, essas pacientes, por sinal, elas devem receber algum tipo de informação antes de começar o tratamento oncológico. Então, hoje em dia, a gente, inclusive, tem alguns protocolos alternativos justamente para essas pacientes, onde a gente consegue fazer protocolos de início aleatório, ou seja, a gente consegue não perder tempo com essas pacientes e fazer com que a gente otimize o tempo dela, ou seja, congele os óvulos, sem que isso prejudique o tratamento oncológico dela. Então, isso acaba sendo muito bacana. Agora, fora essas pacientes oncológicas, temos algumas outras situações mais específicas que também indicam um congelamento de óvulos, que são aquelas pacientes, por exemplo, com endometriose, ou pacientes com endometriomas, que é a endometriose nos ovários, pacientes com alguma doença nos ovários que exijam ali uma cirurgia, porque a gente sabe que quando essa paciente ela vai para a cirurgia, independente aí da experiência do cirurgião, a partir do momento que ele manipula esses ovários, essa manipulação ela vai gerar uma depressão da reserva ovariana. Obviamente, quanto melhor a experiência desse cirurgião, melhor para a paciente é. Mas a gente indica, geralmente, antes de qualquer tipo de cirurgia que aborde a região pélvica ou ovariana, que esses ovários sejam congelados por excesso de cuidado. E, finalmente, a última indicação são aquelas pacientes que, por exemplo, estão ali na sua ginecologista, vão fazer exames de rotina, pacientes ali no início dos seus 30 anos,
e porventura vão fazer um exame de reserva ovariana, que é o exame antimileriano, e descobrem que ela tem uma baixa reserva, não compatível com a idade dela. Então, por indicação médica, o mais prudente seria que ela congelasse esses óvulos para que ela tenha mais tranquilidade, né, em seguir a sua vida. Provavelmente não vai ser uma paciente que vai entrar na menopausa super tarde, né, mas pelo menos ela vai ter uma segurança reprodutiva a partir do momento que ela congela os óvulos dela. E eu vou te falar que essa é uma informação que eu acho que poucas mulheres recebem nos consultórios. Eu tenho uma amiga que teve menopausa precoce, com 30 e poucos anos, e ela ficou devastada, porque ela sonhava em gerar uma criança, né? E ela nunca recebeu esse tipo de orientação. E é uma coisa que não dá para voltar mais atrás. Por isso que é muito importante as pacientes solicitarem a seus ginecologistas ou nas clínicas de reprodução assistida uma avaliação da sua reserva para avaliarem quanto ela ainda tem de óvulos assim, guardados nos ovários, porque elas podem ser pegas de surpresa e entrarem na menopausa aos 20 e poucos anos. Aí elas falam, doutor João, aos 20 e poucos anos, uma mulher na menopausa, eu nunca ouvi. Eu falo, é aqui que elas se encontram, porque não é incomum uma menopausa precoce. Então elas chegam aqui com 20 e poucos, 30 anos na menopausa e tem que recorrer para engravidar a um óvulo de outra mulher. Então façam a sua avaliação da reserva, porque se ela tiver baixa, como o João Pedro falou, de acordo com a idade dela, congele seus óvulos para não se arrependerem amanhã de não terem um filho geneticamente delas. Mas, na verdade, isso aí também é muito importante para o ginecologista geral. Ginecologista. Tá? Essa porta de entrada ela deve ser feita pelo ginecologista geral. Isso até é uma crítica, né, construtiva, porque da mesma forma que o ginecologista ele é especialista em contracepção, né, ele sabe tudo de contracepção, ele indica uma contracepção ali a longo prazo, uma contracepção de emergência, ele também tem que saber falar sobre planejamento reprodutivo. Então, quando ele atende uma paciente, ele tem que solicitar um antimileriano, uma paciente que está ali nos seus 30 anos e não tem um parceiro, não tem um planejamento de engravidar aí nos próximos anos, ela deve realizar esse antimileriano para pelo menos entender o quanto de reserva ela tem. Então, isso é papel do ginecologista, porque acaba chegando na nossa clínica situações muito mais avançadas, onde às vezes a gente até perde o time, né? Concordo totalmente com você. Quando eu levantei essa fala foi justamente pensando que a mulher ela não tem obrigação de ter todas as informações, muito menos as informações de ordem médica, né? Científica. Sim. Então, a pessoa responsável é o profissional de saúde que está atendendo essa mulher, o ginecologista, né? E justamente a responsabilidade é tamanha porque é algo que talvez a mulher não tenha uma outra chance. Então, se você se omite nesse momento, nesse processo, às vezes a agenda está cheia para atender, ou o profissional não tem mesmo a prática, né? Acho que esse feeling, né? De falar sobre isso. Até uma certa empatia também, no mínimo, né? Porque se colocando no lugar da outra pessoa... Eu não sou ginecologista, mas assim, botando fogo no parquinho, né? Vamos dizer assim. Se não fosse para isso, a gente nem vinha aqui. Eu acho que talvez isso seja uma questão cultural do ginecologista antiga, me corrijam se eu estiver errada, porque como é algo muito recente ainda comparado com o embrião, vamos dizer assim, já que a técnica não era eficaz para congelamento, então como não se falava nessa possibilidade, porque não existia essa opção, então é algo que ficou na gaveta, porque não se tinha método, não se tinha técnica, então não se oferece o que não se tem, né? Então, só que isso, graças a Deus, está mudando, graças a nós, talvez, né, da área da reprodução, especializados nisso, em divulgar e cobrar, agora sim, dos ginecologistas, que já que temos a técnica, então vamos oferecer, vamos falar, né? Inclusive a oncologia. Também, hoje a oncologia está muito mais aproximada da reprodução assistida do que outrora. Antigamente as mulheres começavam a radioterapia, a quimioterapia, o oncologista não falava, não mencionava vamos dizer, o futuro reprodutivo dela. Então, quando ela se via curada daquele tumor maligno e resolvesse engravidar, ela ficava muito chateada. Por
que ele não me indicou aquele congelamento? Então, hoje, a oncologia está muito mais, deveria estar mais, mas eu acho que ela está muito mais do que outrora. E ter esse recurso em mãos tem impacto no planejamento familiar e também no planejamento profissional. Com né? certeza. Sim. A gente está falando aqui sobre menopausa precoce. Eu sou especialista em longevidade e falar sobre menopausa ainda é um tabu. Agora, você imagina falar sobre menopausa precoce para uma mulher que tem 20 e poucos, 30 e poucos anos. Isso não existe. Ninguém fala sobre isso. A gente não fala nos consultórios, a gente não fala entre amigas, muito menos de mães para filhas. Não existe esse tipo de conversa. Sim. Então, é algo que tem que ser trabalhado, é um desafio. Por isso que a gente tem que falar muito nesse podcast. E você que está aí assistindo, compartilha, aperta o dedinho aí, compartilha com a sua amiga, com a sua filha, com a sua irmã, colega de trabalho. Você que é homem também, faça isso. Você também tem um papel muito importante nesse processo todo, né? Fala com a sua irmã, indica para sua filha. Exatamente. É importante. E até para os ginecologistas e para os oncologistas e todos os profissionais de saúde que possam ter alguma oportunidade, né? E um papel importante nesse processo de informar com qualidade, né? Por isso que o congelamento de óvulos, diferentemente do congelamento de embriões, é uma questão mais pertinente. Sim. Porque ela pode casar, ter 3 filhos, 2, 3 filhos hoje, separar e com 50 anos ela conhecer outra pessoa, mas ela ter a poupança lá dos óvulos dela jovens para ter um filho geneticamente com esse futuro marido que não tem filhos com ela, com os óvulos, com a mesma chance que ela teria lá aos 30 anos. Então, o congelamento de óvulos engloba várias e várias vantagens, principalmente na questão social, da questão, vamos dizer... Do planejamento. Do planejamento, né? Exatamente, do planejamento. E que fique claro que a gente não está diminuindo o valor de outras formas de maternar. Mas para quem deseja ter um filho, né, biologicamente seu, então... existe esse caminho que pode te dar mais tempo de respiro, de decidir, de mudar de rota até chegar o momento que você julgue certo. Aliás, uma pergunta que eu recebi, talvez não por acaso, de um homem, que eu nem ia trazer aqui, mas já que a gente resolveu colocar fogo no parquinho, então vamos fazer direito, né? Que foi, não seria mais fácil ter filho na hora certa? O que é a hora certa? O que é a hora certa? Exatamente. Começamos bem. O que é a hora certa? A literatura fala que a hora certa da mulher engravidar é dos 18 aos 28. Isso está na literatura, nos livros de obstetrícia. Mas, hoje em dia, quem engravida entre 18 e 28? A grande minoria das pessoas. Então, mas essa informação de que depois dos 28 as coisas vão começando a diminuir em relação à sua qualidade ovulatória, não chega na população. Está chegando mais, como você falou, em termos da eficácia. Então, o congelamento de óvulos, gente, é uma coisa, é uma questão importantíssima. A idade média da mulher chegar na menopausa são 44 anos. Umas entram com 42, outras mais tardiamente com os 48, que são, vamos dizer, praticamente... vamos dizer, a incapacidade de gerar pela qualidade dos óvulos. Então, atualmente as mulheres engravidam muito mais tarde do que 40 anos, gente. E essa informação de que ela tem uma pouquíssima chance de engravidar com 40 e poucos anos de forma natural, ainda não chega de forma contundente, porque a gente vê mulheres públicas engravidando de gêmeos, trigêmeos, com 50 e poucos anos, e na cabeça delas, é mole, se ela engravidou, a mulher pública ABC engravidou com 50 anos, é mole para mim engravidar aos 38, é dificílimo a mulher engravidar depois dos 38, eu não diria difícil, eu diria dificílimo de forma natural. Então, conselho médico para
todas as mulheres no mundo, porque o tratamento hoje é muito mais acessível. Desculpe até falar em termos da nossa clínica, nós modificamos esse mercado de reprodutivo há 23 anos. Então, você ter acesso à medicina reprodutiva e, da mesma forma, ao congelamento de óvulos, pelo menos na nossa clínica, é uma questão muito acessível para as mulheres, mesmo com uma renda baixa. Então, não deixam de congelar, porque o arrependimento pode ser muito, muito frequente. E tem outros mitos assim comuns? As pessoas chegam lá no consultório achando coisas assim mirabolantes sobre o que é o congelamento? Eu acho que sim, eu acho que existem vários, na verdade. Porque assim, na verdade, quando a paciente vai até o seu consultório para buscar informações sobre o congelamento de óvulos, antes de saber como é que funciona o tratamento, ela já vem com esses mitos, né? Perguntando sobre os mitos. E o principal, o mais comum é: doutor, o tratamento de congelamento, ele engorda? A paciente ali é preocupada se ela vai engordar. Na verdade, não, né? A utilização dos hormônios gera ali um inchaço abdominal passageiro, temporário, mas engordar, ele não engorda. Lembrando aqui rapidamente sobre alguns outros mitos. Algumas falam que o tratamento é demorado, e aí, como eu citei anteriormente, o tratamento não é demorado, ele dura, a partir do momento que a gente começa as medicações, ele dura 10 a 12 dias aproximadamente, e a partir do momento que a gente aspira esses óvulos, a paciente já está liberada, né? Outro mito importante é o tratamento é doloroso, e é o que a gente já conversou, o tratamento não é doloroso, né? O que acontece mais durante a administração dos hormônios é uma dor de cabeça, é uma dor abdominal leve, nada muito diferente do que a mulher ali pode sentir todo mês, né? Durante ali o período menstrual. Agora, é um tratamento super tranquilo, super seguro, rápido, e a questão da acessibilidade depende da condição financeira de cada paciente. Existem clínicas que realizam cada vez mais tratamentos de acessibilidade, tanto para fertilização in vitro quanto para o congelamento de óvulos, para que isso seja mais possível e mais disseminado. Eu acho que o principal aí, acho que a maior preocupação da mulher é a questão estética mesmo. É o que mais elas falam. Eu vou engordar, não sei. E muitas eu acredito que evitam por causa disso. Demoram a decidir por causa disso. São muitas pressões, né? Se tá magra, o pessoal reclama, questiona, critica porque tá magra. Se vai engordar, a mulher tem que ter a preocupação se vai engordar por quê? Porque ela vai ser questionada, ela vai ser criticada. Se tem filho, porque você teve filho, vai ter mais, casou, tem que ter filho correndo. Você não vai ter filho? Quando você vai ter filho? Se não tem, é porque não tem também. Ou seja... Um mito bastante comum que eu acabei de lembrar agora, né? A paciente chega e fala: doutor, congelar meus óvulos vai acelerar a minha menopausa? Né? E aí cai naquilo que a gente conversou. Não, é justamente o contrário. A gente está aproveitando aqueles folículos que ela normalmente eliminaria na menstruação, naquele ciclo menstrual, dá remédios para que aqueles folículos cresçam, né? E a gente aspire eles. Então, ou seja, a gente não acelera a menopausa dessa paciente. Eles iam ser perdidos de qualquer maneira. Você está aproveitando, né? Da mesma forma que o uso do anticoncepcional, né? Trazendo um pouquinho mais para esse lado. O uso do anticoncepcional também por longas datas também não acelera a menopausa da paciente, né? Que é uma pergunta que surge também. Porque na grande maioria das vezes, a paciente que está congelando é uma paciente que está usando anticoncepcional, que não quer engravidar agora. Então, é uma pergunta também bastante comum. Doutor, eu usar anticoncepcional por longos anos vai acelerar a minha menopausa? A resposta também não. Obviamente, se ela tiver alguma condição subjacente que esse anticoncepcional esteja mascarando, aí é outra história. Agora, o anticoncepcional por si só, ele não acelera a menopausa dela, não. E outra questão, Márcia, que eu acho que é muito interessante abordar aqui, que é muito, como a gente falou, o programa de receptora de óvulos, né? Mulheres que estão na menopausa, enfim, e querem ter outro filho, querem ter um filho e é uma questão irreversível, e casaram de novo com um homem que não tem filhos. E essa mulher na menopausa tem uma filha de 18 anos para frente. Então é muito comum a filha doar os óvulos para a mãe com o sêmen do atual marido para que ela gere um filho
com uma facilidade muito grande. Ela tem 60, 70 anos de idade. Tem uma filha de 25. Ela vai ter esse filho com o marido atual. Quer dizer, o óvulo da filha com o sêmen do marido atual. Mas por que ela vai fazer isso para mim, doutor João? Ela é solteira, ela não quer... Convence a ela, porque ela, metade dos óvulos ela congela para preservar a fertilidade e a outra metade ela te ajuda. Quer dizer, então são formas de a gente ajudar, tentar, vamos dizer, fazer as pessoas compreenderem, vamos dizer, as vantagens reprodutivas de acordo com que a resolução do Conselho Federal de Medicina nos ampara. Então, são várias formas que as pacientes não têm ideia. Poxa, minha filha poderia ser minha doadora de óvulos e ela congelaria os óvulos. Então, quer dizer, tem várias formas que a gente, na prática do dia a dia, oferece e de um custo muito acessível. Ou seja, vimos aqui que, com a mente aberta, as chances de ter um filho se expandem muito mais, né? Gente, essa conversa está muito boa. Acho que ainda tinha muita coisa para a gente falar aqui, mas o nosso tempo acabou. Então, eu quero agradecer muito a participação de vocês. E para encontrar vocês, a clínica, tem Instagram? Como é que funciona? Para nos seguir no Instagram, @pronascer. Nos siga, mande mensagem, tire suas dúvidas. A gente posta diariamente conteúdos como esse. Então, vai ser um prazer recebê-los para tirar todas as suas dúvidas. Gente, muito obrigada, Cristina, muito obrigada, João Ricardo, João Pedro. Já sabe, se você tem interesse nesse assunto, gostou, tirou suas dúvidas, conhece uma mulher que vai se beneficiar dessa informação, compartilha, curte aqui e segue a gente lá no Instagram, no @BarraLife Medical Center. A gente volta logo com outro episódio. Tchau, tchau.